Glória a Deus, caros irmãos e irmãs, gostaria de falar alguma coisa a respeito da congregação cristã no Brasil, não generalizando aos irmãos, a todos, porque eu sei que tem pessoas ali boas que eu conheço, que são meus amigos, inclusive até do ministério, que também não estão de acordo, mas ainda não se decidiram o que vão fazer. Eu não posso condená-los, porque uma que eu não sou juiz, porém quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, a injustiça, mas primeiro vou dar uma introdução aqui no primeiro erro doutrinário que há na congregação, que já é uma heresia, irmãos. Se nós pegarmos o Inário 4, esse aqui é o Inário 4 de Portugal, certo? Se nós pegarmos o Inário 4, você já vai observar aqui uma heresia, aqui não, no Inário 5. Pegue o 4 se você tiver, e eu vou e acompanhe o que eu vou falar. Acompanhe no 5, que é o primeiro ponto de doutrina. Você vai ler aí no 5 e eu vou ler aqui no 4. Vê se está certo. Ó, no 4. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. E também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo 3, 16, 17 e Romanos 1, 6. Então, isso que eu li aqui, nós cremos a inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus, está certo. Tá? Se você for olhar no inário, isso está aqui, isso também está aqui, num dos primeiros inários da congregação cristã, que é esse aqui, ó. Esse aqui é um dos primeiros inários, só que aqui está em italiano, certo? Então vamos ver aqui também rapidinho para vocês verem que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com base. Isso aqui não é nenhuma brincadeira e não estou falando mal de ninguém. Estou falando a verdade. Toda verdade não merece castigo, não é, irmãos? Se bem que nós somos fracos, imperfeitos, mas bom, vou procurar fazer bem rápido, irmãos, porque todos os hinos, todos os vídeos que eu tentei fazer, eu passei muito tempo, tive que apagar já 2 vídeos, irmão, porque eu comecei a querer falar tudo de uma vez só. Então acho que é melhor eu falar um pouco, depois no outro dia, se Deus prepara, eu falo outro e assim por diante. Certo, irmãos? Então vamos aqui no italiano. No italiano, para você ver que eu estou falando a verdade. Esse aqui é o primeiro inário que a congregação usou. Vamos ler na primeira regra da fé. Isso foi realizado em 1º de maio do ano de 1927, seria em maggio anno de 1927. Bom, está dizendo aqui a mesma coisa. Nós cremos e aceitamos a inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e só ela é a perfeita regra da fé e da nossa conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou diminuir, sendo essa a potência de Deus. Está escrito, está tudo credente, está escrito em 2 Pedro 1, 21, e 2 Timóteo 3, 16, 17 e Romanos 1, 16. Eu traduzi em português, mas está escrito do mesmo jeito que eu li aqui em português. Então, ó, 1927 já era assim, né? Como nós lemos no Inário 4. Se você pegar o Inário 5, você vai ver que está assim, ó, nós cremos a inteira Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus. Esse contendo, irmãos, ele já tira a originalidade, já é uma heresia. Por quê? Esse contendo vem do agnosticismo. Os agnósticos, irmãos, eles achavam que eles não tinham certeza. Tinha 2 tipos de agnóstico, o agnóstico ateu e o agnóstico que tinha lá uma religião, uma crença. E aqueles que eram agnósticos, que criam do jeito deles nas escrituras, né, eles não davam certeza naquilo que eles falavam, eles deixavam dúvida. Eles acreditavam e não acreditavam, até mesmo em Deus. Eles acreditavam que existia um Deus, mas não conseguiam provar que existia. Então ficava assim, isso é uma doutrina agnóstica. Depois você procura aí o que significa agnóstico. E essa doutrina agnóstica, que não tem nada a ver com a doutrina do Espírito de Deus,
entrou na congregação. Então, quando vocês leem isso daí, vocês estão lendo uma heresia, uma doutrina agnóstica. Não tenho nada contra os agnósticos, mas para o cristianismo, o agnosticismo totalmente é uma coisa antibíblica, ok, irmão? Estou sendo bem rápido, irmãos. Também vou falar sobre o pecado de morte. João disse assim, para aqueles que se cometerem tal pecado, o pecado de morte, não oreis, né? Não oreis. Mas por que João falou isso? Vamos voltar lá na época de João, irmãos. Naquela época de João existia um grupo de pessoas, de uma comunidade, já um grupo se reunindo, que eram chamados de toscéticos. Os toscéticos. Era tipo de uma doutrina, de uma religião, não sei explicar muito bem. Sei que eles sobre Jesus Cristo, eles tinham entre eles, nesse tocetismo, uma crença que havia vindo até inclusive da filosofia de Platão, certo, irmãos? E eles eram chamados essa doutrina chamava ticotossemia, perdoa. Ela era um estudo, certo, de Platão. Eles adotaram essa dicotomia da matéria e do espírito. Eles não acreditavam que Deus poderia nascer em carne. Eles achavam que a carne era uma coisa e Deus era outra. Então eles negavam a existência do Deus Filho. Eles achavam que Jesus Cristo não podia ser o Filho de Deus porque ele estava na carne. Ele era a parte material, parte carnal. Eles acreditavam que Deus tinha que ser só Espírito. E Jesus Cristo mesmo disse, quem me vê a mim vê o Pai. Então isso era um pecado, irmãos. Por isso que eles acreditavam assim. Eles não acreditavam que a carne se comunicava com o Espírito, nem que o Espírito se comunicava com a carne. Eles não tinham essa crença, essa dicotomia. Eu sempre falo, eu tenho dificuldade na dicção. Dicotomia. E isso, irmão, eles achavam assim, acreditavam assim, que Jesus, sendo Deus, ele não poderia vir em carne. Ele não poderia. Estava errado. Então eles negavam a vinda de Cristo em carne. E isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E naquela região onde João estava, dentro daquele conceito da época, irmãos, o que aconteceu? João falou e viu, porque muitos cristãos começaram a passar para essa dicotomia, né? Que eu acabei de falar, né? Dicotomia. Muitos cristãos foram para lá. Então, apostataram da fé. Isso é apostatar da fé. Deixaram de crer em Jesus Cristo para crer que Jesus Cristo não veio em carne. E quando eles deixaram de crer em Jesus Cristo para crer nessa teoria, nesse pensamento de Platão, daquele grupo que estavam se reunindo dessa forma, irmãos, automaticamente ali, naquele momento, eles estavam negando a existência de Cristo como Filho de Deus e como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então eles estavam falando não contra Jesus Cristo, o homem, eles estavam falando contra o Espírito Santo que havia gerado dentro de Maria a semente sagrada de Jesus Cristo, que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então eles estavam blasfemando do Espírito Santo. E isso então cai aonde? 4 de Marcos, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, a congregação diz que o pecado de cunho sexual é o pecado de morte. É mentira. É o pecado para a morte. É mentira. Todo pecado pode sim ser obtido perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a pessoa está negando o Espírito Santo. Está indo contra que o Espírito Santo gerou uma pessoa espiritual, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus encarnado. Eles estão negando isso, irmãos. Estão indo contra o Espírito Santo, chamando o Espírito de Deus de mentiroso. Então eles estão blasfemando.
Então, aqueles cristãos que passaram para essa crença que eram tocéticos, assim a palavra, né? Eles não tinham o Espírito de Deus. E os cristãos que iam para lá também perdiam o Espírito de Deus. Perdendo o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado. Veja bem, uma pessoa comete um adultério, não pode, está errado, ninguém está incentivando aqui. Mas ele escorregou numa casca de banana lá. Aí o ancião vai lá e diz que não tem perdão nunca mais. É mentira. O ancião vai ser culpado se ele cometer um suicídio, se ele fazer alguma besteira, porque ele vai entrar numa paranoia. Entendeu, irmão? E como ele não acha que não tem mais salvação, ou ele vai cair nas drogas, ou na sarjeta. E quem é culpado? A congregação que ensinou coisas que não existem. O verdadeiro fato é que para todo pecado há um perdão, menos para blasfêmia contra o Espírito Santo, mas para outros tem. O adultério tem perdão, a mentira tem perdão, certo? A feitiçaria tem perdão. A homossexualidade, se a pessoa se converter a Cristo, nós não somos homofóbicos, se ela se converter e não praticar mais o ato, e se guardar, se ela não consegue conter os seus desejos carnais, que ela procure ser prisioneira de Cristo e fique na maneira que ela está, mas não se relacione mais com ninguém e peça perdão, pode ser perdoado. Perdão é para todos, irmão. Deus não faz exceção de pessoas. Apenas Ele quer que nós façamos o que Ele quer, que é a palavra dele, obedecer, pronto. Mas nós não podemos, aí torna pecado se você repetir 1, 2, 3, 4, 5, chega uma hora que o Espírito Santo vai embora. Porque daí não é liberdade, aí você está usando de libertinagem. Ah, Deus perdoa, vou fazer e eu peço perdão. Ah, Deus perdoa, vou fazer de novo, peço perdão. Aí é libertinagem. Aí o próprio Senhor se afasta e a pessoa vai embora do mundo e não volta mais, não adianta orar. Mas isso é para qualquer pecado, tanto para mentira como para tudo. Não é só para adultério. Você está entendendo, irmão? O pecado é a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão. Por isso que João disse lá, numa das suas epístolas, assim, se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Ele não falou assim, se alguém pecar esse pecado, aquele pecado, não. Ele falou, se alguém pecar, temos um advogado que é Cristo. Agora, numa outra parte, por causa do contexto, da situação, do local, estavam se reunindo esses homens que criam nessa dicotomia, entendeu? Ele pregou firme. E aqueles que pecarem para a morte, não digo que oreis por eles. Que eles estavam indo para lá, irmão, e acreditando naquela mentira, deixando Jesus Cristo, deixando o Espírito Santo deixava eles à mercê do pecado, não tinham mais o Espírito Santo, não adiantava nem orar mesmo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então, se você que está parado, cometeu um erro desse, está chorando, agora eu vou perder minha alma, não sei o que, agora Deus não é mais comigo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Espírito de Deus ainda está te visitando com humilhação. Você tem que aproveitar, dobrar o teu joelho, pedir perdão, voltar para o Senhor. Ah, mas se eu voltar para a congregação, esquece congregação, esquece. Você vai voltar lá, eles vão te matar, eles vão usar o púlpito lá, irmão, para bater em você. Os irmãos não vão te saudar mais, ninguém vai mais na sua casa, e acabou para você, ó, acabou. Aí você vai se sentir desprezado, vai se sentir oprimido, deprimido, e você vai ficar sozinho, e eles não vão nem te saudar. Quando te ver na rua, vão mudar até da calçada, porque eles não entenderam nada, porque não estudaram nada, e porque não sabem absolutamente nada. Não generalizando. E aqueles que sabem o que eu estou falando, certo, irmãos? Agora, todo pecado pode gerar morte. Todo, não é só isso daí. Qualquer pecado pode gerar morte, desde o momento que não haja um arrependimento. Por isso que todos os dias, por isso que João disse, lá numa epístola, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, enganamos-nos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. Ele falou, se nós dissermos, ele não falou se nós dissermos que não temos falta. Não está escrito isso, isso é mentira. Está escrito, se nós dissermos que não... Onde é que está escrito? Pega a epístola de João lá, eu não vou falar o capítulo aqui, mas acho que é capítulo 5, eu não me lembro agora, irmão. Eu estou procurando ser rápido, porque olha, se eu for entrar em assuntos aqui bem detalhados, vai demorar muito, certo, irmão? Isso, você pode encontrar o perdão, sim.
Você vai lá, pede perdão e Deus pode te perdoar. Não é de brincadeira, você tem que se humilhar de coração. Senhor, não quero fazer mais isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me guarda a minha alma. Deus vai te visitar, vai te colocar alegria no seu coração. Você vai sentir o perdão de Deus e você não precisa ir para a congregação, coisa nenhuma. Vai para outra igreja bíblica que ensina a verdade, porque a congregação não quer que você estude a Bíblia. Não quer que você estude a Bíblia, mas tem um ensinamento aqui na congregação. Eu posso até, não vou ler o ensinamento que vai demorar muito. Eu já fiz um vídeo hoje, irmão, lendo de ensinamento. Eu percebi que está demorando muito. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem ensinamentos na pauta. Eu vou só dizer a data, tá, irmão? Eu marquei aqui, ó. Primeira coisa, esse primeiro tópico aí, você já sabe que está errado, né? Que a Bíblia contém, você já sabe que isso aí é heresia. Se tem heresia, irmão, tem que pular fora, entendeu? Eles não mudaram, continuam na mesma heresia. Também, um tópico para o ministério. Saiu um tópico para o ministério em 1997 que não podia o ministério ter televisão. E que não podia apresentar ninguém para o ministério se tivesse televisão. Só que agora, o ministério, até o próprio presidente no púlpito falou que é uma bênção ter uma televisão, que Deus preparou o culto online para assistir pela televisão. Interessante, em 1997, o Espírito Santo, que existe, foi o Espírito Santo que revelou para eles que não podia ter. E agora o Senhor desrevelou e pode por causa dos cultos deles, né? Então, irmão, observam quanta mentira. É mentira para lá, é mentira para cá, irmão. É tanta coisa que você não quer nem saber, irmão. E eu não estou lendo ensinamento, eu tenho ensinamento aqui, tá? Outro dia eu quero fazer com ensinamento, mas eu estou percebendo, irmão, que se eu for fazer com ensinamento, como eu já fiz, deu 1h20. Eu peguei e parei, porque senão ninguém vai ver, né, irmão? Então, irmão, esse ensinamento da televisão aí, irmão, parece até os fariseus, né? Porque os fariseus falavam uma coisa e faziam outra. Então, eles coavam mosquito, eles coavam pernilongo e eles coavam elefante. Bom, vou ler aqui para mim não errar. Esse pensamento realmente é idêntico aos dos fariseus na época do Senhor Jesus Cristo. Mateus 23, 24 e 26. Né? Condutores cegos coais um mosquito e engolem um elefante ou um camelo. Né? Tem uma tradução que fala camelo, eu falei elefante, não tem problema, quase a mesma coisa. Só que o elefante é mais gordinho, né? Engolir um camelo não é fácil também não. Colhem um mosquito e engolem um elefante. Ai de vós, escribas e fariseus. Você lê lá em 23, São Mateus, versículo 24 e 26, vai estar escrito mais coisas sobre esses fariseus. Eles não podiam fazer, é que nem o ministério lá, não pode ter. Mas eu conheci irmãos que tinham em casa e tinha um guarda-roupa com uma porta bem grande em cima, um roupeiro, e colocava ali a televisão embutida ali dentro. Quando vinha irmão, ele só fechava a porta. Quer dizer, o ensinamento servia para os outros, mas para aquele ali não servia. Irmão, toma cuidado, não deixa ser enganado. O ensinamento está na Bíblia, irmão. Pega a Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, que ela não mudou. Esse negócio de contendo aí é coisa de agnosticismo. Não vai atrás de conversa fiada, tá bom, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Né? Transubstanciação, outra coisa, irmão. Transubstanciação. Congregação pratica a transubstanciação. O que é isso, irmão Raul? Transubstanciação é quando você ora pelo pão e pelo vinho, a ceia, e automaticamente você diz que o pão agora é o corpo e que o vinho é o sangue. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que é um símbolo. A transubstanciação, sabe quando ela foi criada? Ela foi criada na igreja romana. Quando houve a reforma, e houve aquele movimento de reforma, muitos reformadores trouxeram alguma coisinha do romanismo. E trouxeram essa transubstanciação e aplicaram nas suas comunidades religiosas. Mas a transubstanciação, ela veio de Roma, certo, irmão? Estou falando com base, e se você procurar, tem um negocinho na frente aí na tua frente,
Tem um computador? Não tem? Você não tem? Se você tiver, procura no Google o que é transubstanciação, da onde ela veio. Faz assim, eu não preciso ficar falando muito aqui. Meu Deus, só Deus, irmão. Eles falam de amor, de amor, de amor, de amor. Essa é a primeira parte que você tem que ver quando a pessoa ela está com o espírito sectário, certo, irmão? Primeiro, ele tem uma palavra mansa. Te agrada, te abraça, a primeira vez que você vai, te põe na frente, só fala coisa boa e tal, você vai ficar encantado, aquela orquestra, coisa mais linda. Mas não esqueça que Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí o que acontece? Depois vai passando o tempo, você batiza e tal, você vai indo, vai indo, vai indo. Daqui a pouco você não entende uma coisa, vai lá falar com ele e ele já não te responde direito, porque também não sabe. Daqui a pouco, se você é uma pessoa que quer saber demais, ele já vai começar a te evitar. Aí se você chegar a ter algum cargo, de porteiro ou qualquer coisa, você tem que fazer amém para tudo que ele falar. Ele pode falar o que quiser, você tem que fazer amém, mesmo que não está escrito na Bíblia. E se você questionar ele com a Bíblia, fala, irmão, mas está escrito assim, ele vai dizer para você, fique em paz, irmão. Deus nos revelou assim. Porque para eles vale mais aquilo que eles estão dizendo do que o que está escrito na Bíblia. Eu sou testemunha disso, certo, irmão? Olha, eu fui em Sião há muito tempo. Eu vou mostrar o nome da congregação, olha aqui, ó. Vê se não está escrito ancião aí, ó. Vê aí. Essa aqui é a minha carteirinha de ancião. Eu estou falando a verdade. Eles ocultam os pecados dos ministérios, mas dos irmãos de banco, eles não ocultam nada. Se for pobre, tá vendo isso aqui, ó? Eu vou mostrar bem rápido, porque se aparecer aqui, irmão, aí eu posso correr um risco. Aqui, ó. Tá vendo esses dois papéis aqui, ó? Esse aqui, ó, de longe, ó, tirei. E aqui são tudo assinatura, ó. Vocês não conseguem ver as assinaturas. Aqui tem mais assinatura, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui de baixo, ó, bem rápido, ó. Tem tudo assinatura, tá? Certo? Isso aqui é assinatura. Eu vou ler rapidinho para vocês, ó. Eu vou falar o nome do santo. Você quer ver como é tratado o irmão do ministério, que está lá em cima? Ó. Deliberação dos conselhos de anciães. Carta pessoal. Não ler perante a Irmandade. Estou lendo, tá? Conselho de Anciães da Congregação Cristã no Brasil, representado pelos anciães mais antigos do Ministério do Brasil, reunidos no dia 9 de setembro de 2008, à vista de documentos em poder da Congregação Cristã no Brasil, delibera por unanimidade repudiar veemente toda e qualquer acusação contra o irmão fulano de tal, que preside fulano de em tal lugar. Eu estou falando tal, para você vou marcar tudo aqui, mas eu não posso falar o nome, né, irmão? Tendo o que aconteceu, foi considerado que foi mentira, calúnia e não merece nenhum crédito. Assim, os membros que éramos nós, na igreja não. Isso aqui era pessoal, a igreja nem sabe disso aqui. Nunca ninguém leu isso aqui para a igreja, tá, irmão? Que essas calúnias não merecem crédito. Assim, os membros da Congregação Cristã no Brasil, membros que têm carteirinha, quem é membro é quem tem carteirinha. Vocês que não têm só são frequentadores, está entendendo, irmão? Então presta atenção. Assim, os membros da Congregação Cristã no Brasil devem admitir tais acusações e nem dar atenção aos meios de comunicações que criticam assim e como os membros do ministério. E isso que eu vou falar não está escrito aqui. Se alguém vazasse o que está escrito aqui mesmo, o nome da pessoa e tudo, já ia ser cortado de entrar na reunião, tá? Isso aí é uma parte. Agora, eu tenho uma outra parte. Porque aqui nós somos tudo honesto. A congregação é tudo transparente, irmão. Mentira. Tem homens de Deus lá na administração, tem pessoas honestas, sim, e querem fazer as coisas certas, mas infelizmente tem anciães que são mais enrolados do que bombril, chama no Brasil, dentro de pacote. Aqui em Portugal talvez eles não conhecem o bombril. Eu não gosto de parear a panela, irmão. Aqui parece que é esponja de aço, né? Tudo enroladinho assim. Então eu vou dizer bem rápido aqui, irmão. Essa aqui eu tenho uma ata, só ficava com os anciães. Vou ler a ata, tá? Não vou mostrar para vocês o nome da igreja, não vou falar da localidade. Então está escrito assim: os irmãos administradores, aos 5 dias do mês de 2015, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, reuniram os membros.
do Conselho Fiscal dessa administração, a fim de examinar livros, registros contábeis e ao proceder dessa ata e ao parecer com base na análise efetuada sobre o balancete do quarto trimestre de 2014, conforme adiante escrito. Primeiro, olha só já um erro, não obtivemos resposta desse trimestre. Não obtivemos resposta dessa administração em relação aos itens levantados nas atas do primeiro e segundo e terceiro trimestre. Não receberam resposta nenhuma. Precisam saber qual é a resposta. Não foi disponibilizado o documento do mês de dezembro da contabilidade da tesouraria e distribuidora na secretaria em tempo hábil. Balancetes mensais dos irmãos que atendem, a parte dos balancetes mensais. Referente ao quarto trimestre, observamos e não obtivemos resposta formal da obra da piedade com relação aos itens levantados das atas do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Não foi disponibilizada nenhuma documentação da secretaria em tempo hábil. Solicitações necessárias para a realização da AGO com 15 dias de antecedência. Este Conselho finaliza o documento de todos os departamentos administrativos, patrimônio, obra-piedade, distribuidor e setor musical no ano de 2014, com o comprovante de envio ao BRAS, disponibilizado dos livros contábeis, razão do diário de 2014, na Secretaria. Em relação ao que vem sendo apresentado nas reuniões administrativas da Regional Itajaí, sugerimos o envio dos arquivos da contabilidade ao BRAS, respeitando as datas estabelecidas, contratação de seguro para os irmãos que realizam trabalho voluntário, construções e reformas e empenho na implantação do livro de manutenção, nada mais havendo a tratar. Amém. Tá? O nome dos irmãos que eu ia falar, Agora veja bem, não foi disponibilizado, eu vou ler aqui, não foi disponibilizada a documentação no mês de dezembro da contabilidade. Quer dizer, o dinheiro não foi mostrado para os irmãos quanto é que foi gasto, onde é que foi. E eu tenho outros, que o irmão faz isso aqui, e os irmãos que trabalham isso aqui, irmão, são super honestos, mas eles não recebiam. O que eles iam fazer? Não recebia nenhum documento que provava o gasto. Vocês estão recebendo agora, certo, irmão? Então, cuidado, vocês agora têm uma coleta única, ficou mais fácil. Não estou culpando a administração de lá, pelo amor de Deus. Eu posso dizer que a administração desse local não é uma boa administração. Isso que tem que falar. Não adianta eu mentir, irmão, que eles eram ruins. Não eram. Eram e são pessoas do bem. E não mexiam nas coisas dos outros. Mas, infelizmente, aqueles que se dizem anciães, e que estão por cima lá, o que ele falou está falado. Não mandou balancete, não trouxe nota, não trouxe nada, e como é que vai fazer? Vou provar o quê? Quer ver a viagem para a África, irmão? Vocês não sabem, mas na África, como é que você vai conseguir uma nota lá no meio do mato? Como é que você vai conseguir uma nota fiscal lá? Não tem como fazer, você tem que marcar você mesmo num papel. Eu fui na África, irmão, só que eu fui com o meu dinheiro, mas aí tinha outros que vão com o dinheiro da igreja. E aí? Como é que ele vai provar que ele gastou tantos mil, se não tem nenhum documento? Tem comércios lá que não tem nota fiscal, não tem nada. Você tem que chegar lá, irmão. Se você for realmente um lugar mais simples. Agora, se você for onde eu fui, não tinha nada mesmo. Tinha cabelo no meio do pão, que eu tive que comer um pão lá com cabelo e tudo. Mas você acha que aqueles mais grandes vai nesse lugar? Vai nada, irmão. Hoje tem lugar lá que tem hotel partista. Tem um irmão num lugar aí, irmão, que eu não vou falar onde, que eles compraram um carro para ele, deixaram lá um carro, compraram uma motocicleta com dinheiro, você sabe da onde, né? Não precisa nem falar que é do Brás, né? Do Cidade de Coleta. E aí ele vinha choramingando que lá é uma prova, só que ele ficava em Joanesburgo, num hotel bom, né? Não, Joanesburgo é uma cidade top, né? Não é?
Quem fala África pensa que África é todo mundo. Não, a África tem lugares bonitos, tem lugares que são lugares que vão até artistas fazer filme. Lá em Joanesburgo tem lugar para isso. E um ancião fica em Joanesburgo, num hotel daquele que fica um artista, irmão, e ele tendo um carro, ele enche o tanque de gasolina, porque o dinheiro não é dele mesmo, ele vai lá pros... Tá certo, ele tem que ir, ele vai lá para os fundão onde está os necessitados, deixa o carro dele para não tirar foto e vai tirar foto com os irmãos, lá no meio dos irmãos, mas quando chega a noitinha, ele já pega o carro e volta para o hotel. E eu fiquei sabendo que tinha um hotel lá que quando era no inverno, até o piso do hotel esquentava. Mas vai ficar lá onde eu ficava. Só no site, eu consegui uma posada para me dormir lá, porque não dá para dormir com os irmãos, estava escrito assim, não estou brincando, estava escrito assim, ó, se você não é avesso, acho que é isso, avesso, sei lá, não sei falar essa palavra, a bicharada, esse é um lugar barato. Apenas cuide bem da sua porta, por causa do lagarto, né? E de algumas cobras que poderão entrar no seu quarto. Imagina onde é que eu fiquei. Nós não temos luz elétrica, porém temos bons geradores. Quanto à água, você tem que trazer a sua água, porque não pode ser utilizada a água daqui para tomar. Foi aí que eu fiquei. Era um antigo quartel da França, que estava nesse lugar, né? E era um lugar muito barato, longe da cidade, mas era o mais barato que tinha. E eu fui com o meu dinheiro, e mesmo que eu fosse com o dinheiro dos irmãos, eu ia no lugar mais barato, com o meu dinheiro, entre aspas, porque eu fui com um pouco com o meu e outros irmãos que me ajudaram por fora. Certo, irmãos? Me ajudaram por fora. Então, quero dizer para vocês, pergunta para esses irmãos aí que estão indo, se eles ficam nesses lugares. Eu conheço um irmão que fica. Isso eu não posso falar dele, não vou falar nunca, porque esse irmão, eu também não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas vamos ser sinceros. Tem um irmão lá, eu fui com ele, esse fica, irmão. Mas vou dizer, esse daí eu até considero mesmo, porque, contudo, houve algum mal entendido entre nós, mas foi uma coisa que passou. Mas esse irmão, eu considero ele um herói, porque realmente ele procurava fazer as coisas certas. Agora, os outros eu não sei, não vou julgar ninguém também. Eu estou falando que tinha irmãos que tinham esses carros e tinha moto, e por que ele tinha? E esse irmão que tinha tudo isso daí, irmão, pensa na soberbia. Parecia um rei, irmão. Quando ele entrava no salão lá de reunião, ele parecia que a cabeça dele era uma girafa, estava lá em cima, irmão. Onde é que está o amor de Cristo? Aqui tem uma outra parte, irmão, que eu vou para encerrar, agora vai acabar logo. Para encerrar, está escrito na palavra de Deus assim, que nós temos que amar os nossos irmãos. Eu não estou falando mal de ninguém, não citei nome de ninguém. Quem ouvir vai saber. Quem foi que fez vai saber. Eu estou falando isso para te despertar, para o teu bem. Porque você está fazendo tudo errado, está ensinando coisa errada. Por causa de você, com esse negócio de pecado de morte, eu conheço vários que já se mataram. Inclusive, graças a Deus, um deles não morreu, porque viu o meu canal e entrou em contato comigo, a esposa dele, e eu tive que conversar com ele por telefone, tive que orar por telefone, aconselhar ele não fazer. Certo? E ele não fez, mas ele ia sim, porque a esposa dele ligou chorando para mim, dizendo que ele ia tirar a própria vida por causa de um ancião. Porque o ancião fez o quê? Ele foi pedir um conselho, o ancião não sabia dar, e ainda repreendeu ele. Ele é uma pessoa que já estava com um pouco de problema, assim, de desprezo. Não tinha muito dinheiro, então sabe como é que é? Quando você não tem dinheiro, você é descartado. Está sendo assim. Irmão, você vem dizer para mim que isso aí é obra de Deus? A obra de Deus é Jesus Cristo, irmão. Está escrito lá no Evangelho, né? E alguém falou para o Senhor assim, Senhor, o que farei para fazer a tua obra? O Senhor Jesus disse, a minha obra é esta, que creais naquele a quem o Pai enviou. Quem é que o Pai enviou? Foi Jesus Cristo. Ele estava falando que a obra de Deus era Ele mesmo. Você acha que a obra de Deus é aquelas paredes lá que você levanta e pinta e põe o nome na frente? Você está equivocado. Na verdade, tudo é obra de Deus, mas no sentido de salvação,
não é porque eu tenho esse cartãozinho aqui não, é porque eu era daqui não. Salvação está em Jesus Cristo só, é mais ninguém. Vai pensar que está na sua igreja, na minha, naquela, na outra. A gente vai numa igreja para a gente ter acesso às pessoas, para a gente aprender. A gente vai aprendendo mais coisas. Tem pessoas que são inteligentes, que nos ensinam. O ser humano já é acostumado a viver em sociedade. Agora, irmão, uma pessoa dizer que só ali tem a salvação, pelo amor de Deus, irmão, nós temos que ter luz. Se nós for procurar hoje, na estatística de quantos milhões da congregação tem, olha, eles falam que tem 4 milhões. Eles falam, mas eu vou falar por mim. Se tiver 2 milhões, é muito. Eu falo pela cidade que eu morava, tá, irmão? Todo mês tinha batismo, batizava 10, 11, 10, 11, às vezes batizava 5, 10 de novo, 11. Chegava na Santa Ceia, na ceia, é contado, era sempre quase o mesmo número. Ah, você era culpado também. Poderia até que seja, irmão, porque eu não estou dizendo que eu sou santo. Santo é o Senhor Jesus Cristo. Sou um miserável, todos nós somos. Santo só é o Senhor Jesus Cristo. Ah, você está querendo uma igreja perfeita? Eu não estou querendo igreja perfeita, porque igreja perfeita não tem. Certo? Agora tem uma coisa que nós temos que entender, nós temos que buscar a perfeição. Agora, só porque não tem igreja perfeita, você vai pedir coleta para carregar o seu cartão corporativo que você tem agora? E gastar numa janta 14 mil reais? É isso aí? Pensa que eu não sei? Eu estou falando aquilo que eu sei, irmão. Não estou falando coisa que me inventaram. E não vou citar nome de ninguém. Agora, irmãos, vocês ficam dando coleta, eu aconselharia vocês pegar, orar ao Senhor. Você está sentindo de atender alguma pessoa, vai lá, vê como é que está e faz você mesmo. Porque antigamente eles acreditavam assim, que você vai lá, ora, fica em comunhão e Deus coloca na sua mente aquilo que você tem que fazer. Hoje eles fazem diferente, eles vão lá e pedem água para você abrir a geladeira, já põe o zoião lá dentro para ver como é que está, quer saber por que você está trabalhando, por que você não está. Chega a ser uma humilhação até, irmão. Eu vou falar para vocês, chega a ser uma humilhação. Quer ver mesmo na reunião, irmão. Eles perguntam se tem cachorro, se tem gato, pelo menos não demorava. Pergunta tudo. Mas tem diácono lá que são gente boa, irmão. São meus amigos até. Eu não estou falando de todos, mas tem. Mas tem outros também que, pelo amor de Deus, irmão, vai fazer uma compra, só leva miojo. Parece que o dinheiro é dele, entendeu, irmão? E agora as coisas estão ficando complicadas, porque está faltando dinheiro, né? Então agora tem que fazer operação resgate, operação não sei o quê. Antigamente eu não podia fazer nada disso, porque tinha muita gente. Agora, e vai perder mais, infelizmente, porque continua com essa coisa aí que não pode estudar, e depois vem o ensinamento. Vem o ensinamento assim, só para encerrar, agora eu vou encerrar. Vem o ensinamento assim, que tem aqueles pregadores de promessa, o ensinamento antigo. Que tem irmãos que são pregadores de promessa, esse é o ensinamento antigo, tá, irmão? Pregadores de promessa que só pregam promessa para a igreja, só pregam promessa, depois as promessas não se cumprem. Então, esses já foram aconselhados, tá bem assim. Eu podia até ler, mas eu estou resumindo aqui. Já foram aconselhados e se continuarem perderão o seu ministério. Agora eu pergunto, vocês dizem que a palavra é revelada por Deus. O irmão foi lá e pregou sua promessa e você disse que não foi Deus, que ele tem que pregar outra coisa. Quem está revelando para eles? É Deus ou é você que está mandando ele pregar o que tem que ser pregado? Explica para mim. Irmão, pelo amor de Deus, fala a verdade. Eu achava melhor você pegar a tua Bíblia, me desculpe, vou ter que falar, chegar na sua casa, ler, hoje eu vou ter um culto. Seja sincero, você não tem nada. Eu também não tenho. Vou pegar a Bíblia. Bom, hoje eu acho que estou com vontade de ler esse capítulo aqui, ó. Eu vou estudar esse capítulo aqui que fala da volta de Cristo. E vai lá, estuda, vê tudo, vê tudo. Se precisar, marca os versículos lá. Mas aí é carne, aí não é Deus. Quem falou para você que aqui não é carne, que não é Deus? Você vai lá, tudo marcadinho direitinho. O que está escrito na Bíblia já não é Deus? Então, o que está escrito na Bíblia, você vai falar o que está escrito. Aí você começa a pregar. Aqui em Gênesis, eu já fiz isso. E vai lá em Apocalipse. E termina a palavra lá em Apocalipse e não termina em Gênesis. Você lê 24 de Salmo, não fala uma vez de Jesus Cristo.
Você lê a parte de Golias, você fala que o Golias, você vai ser um Golias, porque o Golias... Não, Golias ninguém quer ser, né? Você vai ser o Davi, porque Deus vai derrubar o Golias que está na tua vida, porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E todo mundo manifesta. Por quê? É fácil, irmão. Não precisa nem... Aí é tudo a vida a mesma coisa. Eu fiz isso. Deus abriu os meus olhos e tirou para fora. Não é, isso não está errado. E eu parei há tempo, irmão. Há muito tempo. Ó. O que aconteceu comigo? Aconteceu que eu estou aqui, ó. Mas tá bom, estou contente, estou contente. Desperta, irmão. Sai desse negócio aí rapidinho antes que você perca a sua alma. Porque eu conheço pessoas que não creem mais em nada por causa dessa igreja aí. Por causa da congregação. Não creem mais, infelizmente. Eu conheço pessoas muito boas lá dentro, tem amizade, mas depois desse vídeo aqui pode ser que nem queira mais falar comigo. Mas, irmão, eu estou fazendo isso não é para atacar a denominação e não estou com raiva de ninguém. Eu estou fazendo isso para salvar a alma de alguém que está aí e que talvez até já foi jogado fora, que falaram que você pecou, que você vai para o inferno. E quando você chega, manda você sentar lá atrás no banco da misericórdia. Tem uns ainda que usam esse termo, banco da misericórdia. E uma vez um irmão veio perguntar para mim, irmão, eu fico no banco da misericórdia. Eu falei, que banco da misericórdia é? Eu falei mesmo. Aqui tem que ter misericórdia em tudo, irmão. Começando em cima do púlpito, senão... Outros sentam ancião, eu conheci um ancião. Puxa vida, irmão, aquele irmão amoroso. Eu estou falando das qualidades dele como ser humano, certo, irmão? Amoroso, uma pessoa que odia, que levava alegria, sempre sorrindo, irmão, tá? Inventaram uma coisa contra ele lá numa reunião e perguntaram quem estava de acordo levantasse a mão. Eu não sou melhor do que ninguém, mas fui o único que não levantei a mão, irmão. Porque eu senti assim, ó, a minha mão não foi feita para empurrar ninguém no inferno. Esse irmão aí, eu não sei nem o que foi tratado, eu não estava nem na reunião, como é que eles mandam todo mundo levantar a mão? E um monte que estava lá não estava na reunião, levantaram a mão. Eu perguntei para o outro que estava do meu lado, falei, puxa, você estava aqui na reunião, você sabe como é que foi? Por que você levantou a mão? Sabe o que ele falou para mim? Se eu não levanto a mão, ele pode ver e me sentar junto com ele. Eu falei, mas eu não levantei. Ele falou, você foi muito corajoso, mas pode chamar você. Eu estou um pouco preocupado, irmão. Quero ver a salvação da alma, irmão. É melhor queimar o ancião da CCB do que queimar no fogo do inferno. Glória ao nome do Senhor, irmão. Não ataquei ninguém, não falei mal de ninguém, falei a verdade. A verdade é essa daí, irmão. O pregador não pode pregar promessa. Você pregou isso daí, está errado, não sei o quê. Tá? Tá bom, tá errado. Mas peraí, então, quer dizer que vocês falam uma coisa, que Deus que revela, e depois vocês mandam um ensinamento dizendo que não pode. Mas depois um mais antigo do que aquele que pregou vai lá e faz pior, prega pior, que eu já vi. Né? E ninguém fala nada. E o irmão lá, que eu acabei de falar aqui, amoroso, fazia o bem para todo mundo, mas ele era muito amado, o outro não era, então o ciúme entrou, né? O ciúme vai em todo canto, né? Mas você não tem jeito, né? Esse espírito de ciúme aí é uma praga, né? Então entrou lá e queria tirar ele, arrumou um jeito de tirar. Eu sempre falei ainda, Deus vai exaltar esse irmão. Vai mostrar para eles que esse irmão não deve nada. Passou um monte de tempo, irmão. Se eu estivesse liberto como eu estou hoje, eu ia falar para ele, sai daí, irmão, vamos servir a Deus em outro lugar. Não, na verdade eu até liguei para ele para isso. Até estava esquecendo. Mas ele não... Ele achava que não podia, que só era ali aquela obra, coitadinho. Não entendia também, a gente não vai julgar ninguém, né, irmão? Ainda mais que Deus já levou ele. Irmão, ele foi levantado de volta, com 80 e poucos anos, irmão. Ficou acho que uns 20 anos parado, sei lá, sem atender. Ele já não conseguia mais subir no púlpito, nem para falar, irmão. Isso é uma judiação, irmão, fazer uma patifaria dessa. Isso para mim é uma patifaria, uma sem vergonhice, irmão. Só para dizer para a família é simples, a família é amorosa. Eu não tenho nada contra a família não, irmão. Tanto é que eu amava aquele irmão, amava mesmo. Pode ser que até alguém da família dele fale mal de mim, mas eu não falo deles não. Não falo, porque eles nunca me fizeram mal, irmão. Muito pelo contrário, eu amava eles. Sabe o que é amar? Eu amava. E amo ainda. Agora fizeram uma patifaria com aquele nosso irmão lá. Fizeram. Que negócio é esse? Que amor de Deus é esse? Quer dizer, mas você está nervoso. E o Senhor Jesus, quando chamou aqueles vendedor cambista de
hipócritas, serpente, vocês têm convertido a minha casa como casa de ladrões e salteadores. Vocês que estão aí, estão fazendo do povo chacota, pedindo dinheiro, dizendo que não tem dinheiro. Como é que vocês compraram terreno aqui na Itália? Para quê? Por que o mais antigo veio aqui na Itália no dia de fazer, no dia que tinha que assinar o negócio da federação lá? Outra coisa, irmão, ó, eu vou abrir o jogo aqui com você. Entra na internet e procura lá. Coloca no Google Fulton, presta atenção, F-U-L-T-E-N, Fulton Sheen. Separado, tá? Fulton Sheen, Sheen com C-H, C-H-E-N, Fulton Sheen. Ele é um teólogo católico, certo? Porém, ele vai contar ali da federação. Aí você coloca assim, Fulton Sheen, Federação do Anticristo. Não é fake news, tá? Tem até um livro sobre ele. Ele vai explicar tudo que é a federação, por que as igrejas vão ter que entrar numa federação. Ele vai explicar por que as igrejas que não entrarem, o que vai acontecer. Entra lá e vê. Vocês estão numa federação agora, vocês têm que saber onde é que vocês estão pondo o pé, irmão. Se vocês quiserem desacreditar, achar que eu estou enganando vocês, que eu sou um louco, que eu sou não sei o quê, irmão, o problema é de vocês, irmão. Eu estou falando da verdade. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Certo? E eu quero dizer para aqueles que são meus amigos, para aqueles que eu amo, irmão, eu estou orando por vocês, eu oro por todos vocês, eu amo vocês, por isso estou falando isso aqui, estou falando da verdade. Fujam da heresia, consultem a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, vocês não aceitam. E outra coisa, leem mesmo, estudem a Bíblia mesmo, porque eles não querem que vocês estudem, porque se vocês estudarem, vocês vão descobrir a verdade. E você sem estudar, você não sabe nada. Aí você vai ler um capítulo, você não sabe o fundamento, porque, veja bem, pecado de morte. Aí você vai entender por que João pregou aquilo naquele dia. Não é que não existe um pecado para a morte. Todo pecado pode gerar a morte, irmão, mas Jesus Cristo veio para nos eliminar, para eliminar o pecado. Então nós temos um advogado que é Cristo. Agora, se a pessoa comete, mente e não se arrepende, você acha que isso também não pode gerar morte? Aí você fala que é só adultério? Ah, pelo amor de Deus, irmão. A gente não gosta de abrir isso muito não, porque tem jovem que aí quer aproveitar também, fazer libertinagem. Não faz isso. Se você fazer isso, Deus pode não se agradar. Foge da prostituição. Foge. Quando você estiver sendo tentado, vai ler a Bíblia, vai pegar uma Bíblia, canta um hino, toca um instrumento, mas foge. Foge do pecado, pelo amor de Deus. Que é melhor, você vai ficar melhor, vai se sentir bem na presença de Deus. Olha, irmãos, congregação cristã no Brasil, apenas você, que é uma placa. Já vou dizer para a placa, você não é a graça de Deus. Vou dizer para o CNPJ, se ele me ouvisse, você não é graça de Deus coisa nenhuma. Graça quer dizer favor imerecido. E qual foi o favor imerecido? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ou você querendo ou não, o caminho. Qual foi o caminho? Deus me chamou no caminho. Qual o caminho que Deus te chamou? O caminho da congregação ou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo? Você escolhe aí. Fica com quem você achar melhor. Eu digo para você que Jesus Cristo é a graça. E que o caminho que leva ao céu é só Jesus Cristo. Deus abençoe, fique com Deus. Não tenho culpa se alguém não gostar, mas essa é a verdade.